Graças e paz, amém, irmãos? Que bom a gente poder ter esse momento de culto, de exaltação ao nosso Senhor Jesus. Hoje você dedicou esses minutos, essas horas, para vir cultuar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E que bom a gente poder cantar: te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Em momentos tão difíceis como nós vivemos nos dias atuais, o Brasil e o mundo enfrentam uma pandemia, mas nós sabemos que tudo continua debaixo do controle de Deus, amém, igreja? E quando nós olhamos para as dificuldades humanas, as adversidades que você, que eu, que a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo, eles passam nesse momento, nós sabemos que Deus continua sendo soberano, e soberania é poder fazer o que Deus quer fazer, na hora que Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. Nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre um tema que nos leva a pensar sobre a nossa caminhada, a nossa jornada cristã segundo os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Quando olhamos para a vida como um todo, diante das adversidades, diante das lutas, diante da enfermidade, quando nós olhamos para aqueles que passam, por exemplo, um momento de doença, o que uma pessoa doente ela mais precisa? Ela precisa da cura, não é verdade? Ela precisa de um médico que tenha o quê? Que venha trazer para ela uma direção para a cura, uma medicação para a cura. Mas e aqueles que estão bem? Aqueles que estão com saúde? E é justamente sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. O tema dessa noite é: os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para que você entenda melhor o tema. Em Lucas capítulo 5, versículo 31 ao versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 ao versículo 32. Nós já lemos nessa noite o texto completo com o nosso irmão Thales na direção do culto, que fala justamente sobre esse momento, que Jesus está dando uma resposta para os escribas e fariseus, após a conversão de Levi, também conhecido como Mateus, ou Mateus também conhecido como Levi. Lucas capítulo 5, assentado como os irmãos estão, verso 31 ao verso 32, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está no seu lar, a manter a sua Bíblia aberta, para juntos estarmos sendo edificados através da palavra do nosso bom Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, como igreja do Senhor, nos reunirmos essa noite para Te adorar, para oferecer nosso culto, a nossa adoração, para buscar a Tua face, ó Deus, nessa noite. Obrigado pela vida, Pai, de cada irmão, cada irmã, de cada visitante nessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós pudemos entoar a Ti, pela direção deste culto, através da instrumentalidade do irmão Thales, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã se dedicando, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida da irmã Maria Laura, ó Pai, hoje também junto do Ministério de Louvor. Que bom, que alegria, Pai, nós podemos ver, ó Deus, nossos adolescentes a cada dia mais envolvidos, se dedicando à Tua obra. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio que nós temos
de crescer no conhecimento do Senhor, da Tua palavra. Fale ao nosso coração, ó Deus, nessa noite. Seja exaltado o Senhor em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os sãos não precisam de médico. O que o mundo hoje mais procura é a cura para o coronavírus. Mas sabemos que sobre o vírus, sobre a doença, que vírus e que doença é essa que Jesus está tratando aqui? Não é esse mesmo vírus e essa doença que o mundo enfrenta hoje. E por mais terrível que seja a doença do qual o mundo enfrenta, por mais dedicada que seja a correria para uma vacina, para uma cura, há um vírus pior, que causa uma devastação muito pior do que uma pandemia. E nós podemos chamá-lo do vírus do pecado, que não se manifesta em uma síndrome respiratória, mas se manifesta no egoísmo humano, se manifesta na autossuficiência, na soberba da vida e na falsa religiosidade. E quando nós olhamos Jesus nesse texto dizer: os sãos não precisam de médico, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está nos alertando para o perigo da falsa religiosidade. Irmãos, essa pandemia tem sido como uma mão apertando a espuma de muitos corações. Porque diante da adversidade, diante da prova, diante da luta, é o momento onde você é pressionado. E o que está no coração é o que vem à tona. A hora da prova, a hora da adversidade, a hora da luta, é quando muitos mostram o que estava onde? No coração. É quando o exemplo da esponja é muito interessante, porque você pega uma esponja e parece que não tem nada nela, mas quando você aperta, sobe aquela espuma, porque é o que estava dentro. É porque diante da luta, vem ao lume aquilo que estava no interior. E Jesus está dizendo aqui: olha, os sãos não precisam de médico. E por que Jesus diz isso? O que acabara de acontecer? Levi, também conhecido como Mateus, ou Mateus também conhecido como Levi, acabara de entregar a vida para Jesus, de ter um encontro com Cristo, de ser chamado por Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele estava sentado numa coletoria, ou seja, colhendo impostos dos seus conterrâneos, ou seja, dos judeus, sendo ele também judeu. Só que Levi não só recolhia os impostos, ele aproveitava também para cometer alguns pecados ali naquele momento. Mas ele recebe um chamado de Jesus, um chamado transformador, para agora ele não ser mais um coletor de impostos, mas para agora ele começar a viver uma nova vida e um novo tempo. E ele aceita esse chamado. Diz o texto que Levi, ele deixa tudo. Ele deixa a sua coletoria. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você precisa deixar a sua coletoria. Não dá para entregar a vida para Jesus e continuar carregando, vivendo a mesma vida que nós vivíamos no passado. Há uma mudança de vida. Jesus, conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz para Nicodemos: necessário é o quê? Nascer de novo. Com Jesus você começa a viver uma nova vida, com Jesus você começa a viver uma nova história, um novo tempo, porque com Jesus as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que nessa situação, onde há a conversão de Levi, ele toma algumas atitudes que é esperado de você e de mim como cristãos. Porque quando ele entrega a vida para Jesus, quando ele recebe o chamado de Jesus,
O chamado da salvação, o chamado para seguir a Cristo, porque salvação não é um ato isolado. Guarde isso no seu coração. Salvação não é só um levantar de mão num culto. Salvação envolve a nossa vida. É ser salvo, nós somos justificados, declarados justos quando entregamos nossa vida para Jesus e nós estamos sendo salvos. Jesus não nos salvou para o pecado, Ele nos salvou do pecado e não para vivermos nele, porque estamos num processo de santificação, ou seja, você e eu estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Então a gente precisa se parecer com Cristo a cada dia, mas é claro que eu não estou falando que você vai se parecer mais com Jesus e olhando para ontem ou para hoje, mas de tempo em tempo você precisa fazer uma análise da sua vida. E você precisa ver se você está mais parecido com Jesus. Se você olhar hoje para a sua vida do que um ano atrás, você está mais parecido com Jesus? Se a resposta for não, alguma coisa está errada. Porque nós vamos crescendo. Nós estamos o quê? Sendo santificados, sendo moldados à imagem de Cristo. Nossa vida deve ser consagrada a Cristo Jesus. É deixando as coisas deste mundo e se dedicando às coisas celestiais. Levi, após a sua conversão, após aceitar o chamado de Jesus, ele oferece um jantar para Cristo. Sabe por quê, irmãos? Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você aceitou andar com Jesus, seguir a Jesus, você entendeu que a sua vida é para servir. Jesus nos chama para servir. E servir com alegria. Interessante que quando a gente começa a servir, a gente encontra o propósito. Porque agora nós não nos autosservimos como o mundo ensina. Mas nós amamos, procuramos amar o próximo como a nós mesmos. E se você amar o próximo, você vai ter que servir, não tem como. Porque o amor é demonstrado através do serviço sacrificial. Amém, igreja? É assim. Jesus demonstrou o seu amor por nós, servindo, dando a vida dele em resgate de muitos. Diz as Sagradas Escrituras. E Levi, ele quer servir. E ele não só oferece um jantar, mas ele chama também os outros pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, porque ele quer que essas pessoas estejam com aquele que ele teve um encontro com Jesus. Quando o mendigo encontra pão, ele quer levar os outros mendigos para comer pão também. Ele não pega só para ele. Tem pão na casa de pão, e tem pão em abundância, vida em abundância. E ele diz: não é só para mim. Eu preciso chamar os outros também. Eu não posso deixar os outros padecer fome, sabendo que tem pão. Eu não posso deixar os outros nas trevas, sabendo que existe luz. Ele leva os outros, é o que Levi faz. Nós somos chamados para mostrar para as pessoas a luz que um dia nós recebemos. Nós somos sal da terra e luz neste mundo. Nós somos aqueles que levamos o pão, e esse pão da vida é Jesus, para aqueles que não têm pão, para aqueles que estão tentando se saciar com as migalhas mortíferas, os venenos dessa vida oferecidos por Satanás. E Levi, ele leva outros até Jesus. Mas existe um grupo, que são os religiosos, muito dedicados daquele tempo, que são os fariseus e são os escribas. São aqueles que se separaram e que se dedicaram à palavra. Mas eles estão escandalizados com o que, pastor? Porque ele está vendo Jesus reunido com pecadores. E é nesse momento que eles começam a murmurar: mas por que os discípulos de Jesus, por que Jesus ele está comendo com os pecadores?
Por que vocês estão no meio desse grupinho aí? E aí Jesus, ele diz no versículo 31, olhe comigo, Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. Irmãos, Jesus está nos ensinando nesse texto que a gente precisa tomar muito cuidado com a falsa religiosidade. Infelizmente, os fariseus estavam muito cheios de si. Uma religiosidade vazia. O problema não é ter uma religião. Não. Quando você para pensar no significado da palavra religião, ela vem do latim que significa religio, que significa respeito pelo sagrado. É o que nós temos. Respeito pelo sagrado. Outra etimologia, ou seja, a raiz da palavra é religare, que também do latim significa ligar com firmeza, atender um chamado. Sim, nós atendemos um chamado. É o comportamento moral e intelectual que é resultado da crença. Sim. O nosso comportamento moral, nossas atitudes, nosso intelecto é resultado o quê? Resulta nossas atitudes da nossa crença, da nossa fé. O cristianismo é uma religião divinamente revelada, ou seja, nós cremos ser o cristianismo a verdadeira religião, aquela que Deus revelou. Aquela que Deus disse: olha, vocês vão seguir este caminho. E Ele revelou a sua palavra para nós. Nós somos o povo do livro. Nós temos um livro, que é as Sagradas Escrituras. E este livro é a nossa única regra de fé e o quê? E prática. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você diz que o cristianismo é a única religião verdadeira, é porque você está excluindo as outras. Quando você diz: eu creio que o cristianismo é a verdade, no sentido de cristianismo seguir a Jesus e Jesus ser o único caminho, a verdade e a vida, você está automaticamente dizendo que as outras não. Não dá para andar por dois caminhos, você vai ter que seguir um caminho. Quando você diz: olha, qual é a sua profissão? Eu sou professor. Você está dizendo automaticamente que você não é de outras profissões. É natural isso. Então, quando você crê que o cristianismo, nós não estamos falando da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, da Igreja Brasil para Cristo, nós não estamos falando disso. Estamos falando do cristianismo. Seguir Jesus é a verdade. Nós estamos assumindo um compromisso de vivermos isso todo dia em nossa vida. E os preceitos foram estabelecidos por quem? Por Deus. Por Deus. Nós cremos que esta palavra foi escrita por homens, cerca de 40 homens, em um período de cerca de 1500 anos, em 3 línguas diferentes, mas inspirada pelo Santo Espírito de Deus. E tudo que está aqui não foi escrito segundo vontade do homem, mas de Deus. Então nós cremos que este livro é a verdade. Mas você pode dizer: mas pastor, e aquele outro livro? Não, eu creio que este é a verdade. E aí é uma decisão. A Bíblia se torna a nossa única regra de fé e prática. Eu acredito no que está aqui, regra de fé. Prática, eu vivo o que está aqui. E aí nós trilhamos esse caminho, ou seja, nós seguimos a Jesus. Só que está acontecendo um problema sério. Os fariseus, eles não compreenderam bem. E eles permitiram que a religiosidade, a falsa religiosidade, subisse ao seu coração.
E quando o pecado ele sobe ao coração, irmãos, ele também endurece o coração. Abro aspas aqui, tome cuidado com o pecado, de diversas maneiras. Mas a minha aspas é, não se esqueça que ele endurece o seu e o meu coração. Não importa qual é o pecado. Se você abrir margem para um pecado e dizer, não, só esse é o meu pecado de estimação, só esse, ele vai levar você a outros pecados. Porque ele vai aos poucos endurecendo o meu, o seu, o nosso coração. Então tome cuidado. Os fariseus, eles estão murmurando, eles estão reclamando. Porque Jesus está ali junto com os pecadores. E Jesus diz para ele, olha, tomando a palavra, os sãos não precisam de médico. Por que Jesus está dizendo isso? É porque os fariseus não estão doentes espiritualmente? Não. É porque eles se achavam bons demais para estar com pecadores. Eles já se separaram. Eles já se auto-justificaram. Eles estão confiando em si mesmos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Um dia você e eu, nós fomos alcançados pela graça de Deus, amém, igreja? E quando nós começamos a trilhar esse caminho, aconteceu algo na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo de Deus, no início, ele convenceu você da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Os nossos olhos foram abertos. E nós compreendemos o quê? Que nós somos pecadores. Que nós dependemos de Jesus em todo o tempo. E que sem Jesus nós estamos perdidos. Infelizmente, os fariseus estão trilhando um caminho errado, o caminho da falsa religiosidade. E o que é a falsa religiosidade? A verdadeira religiosidade é você andar conforme os preceitos estabelecidos por Deus. Quando você para pensar na palavra religiosidade, é o sentimento da espiritualidade. Então, viver a verdadeira religiosidade, ou seja, não é ser um religioso vazio no sentido ruim da palavra, não. Mas é viver esse sentimento de espiritualidade fundamentado na verdade e não no que nós achamos. Ser cristão não é achismo. Ser cristão é ter convicção de que você está vivendo a verdade. Eu certa vez disse para algumas pessoas que me procuraram para conversar comigo de outra religião, que se eles me provassem que a forma como nós vemos a Bíblia está errada e que essa Bíblia não está de acordo e não é a verdade de Deus e que a deles é, que eu deixaria a Igreja Batista e me tornaria membro do grupo deles. E por que eu falei isso? Porque eu não posso estar alicerçado ou achar que eu estou alicerçado numa mentira. Eu tenho que ter convicção de que eu estou alicerçado na verdade. Então, se alguém pudesse me mostrar que eu estou alicerçado numa mentira, eu não poderia continuar na mentira. Porque isso impacta a minha vida eternamente. Mas eu tenho convicção que esta é a verdade. Já houve momentos na minha vida que subiu à minha mente de pensar, e se eu estiver errado? Sou nascido e criado em berço evangélico. Mas será que se eu estiver andando num caminho que não é o caminho verdadeiro? E se tudo que eu penso não estiver de acordo? E isso me levou a me dedicar ainda mais. E quanto mais você se dedica, mais convicção você tem que a Bíblia é a verdade. Amém, irmãos? As dúvidas vão se dissipando.
Quanto mais você se aproxima de Deus e você se aproxima da palavra de Deus, mais você tem convicção de que o cristianismo é a religião revelada por Deus. Seguir Jesus. E que nós somos chamados para isso. Ele é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Só que os fariseus, eles estão vivendo uma falsa religiosidade. Jesus, ele diz em Marcos capítulo 7, versos 6 e 8: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. E o que é hipócrita? É aquele que diz algo, mas ele não vive aquilo. Ele quer que os outros vivam, mas ele não vive aquilo. Ele vive uma mentira. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Falsa religiosidade. Preceitos humanos, ou seja, mandamentos humanos, é falsa religiosidade. Irmãos, nós temos visto, infelizmente, muitos lugares onde até mesmo pastores estão usurpando para si certos tipos de autoridade que não está de acordo com a palavra de Deus, escravizando membros. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A Bíblia vai nos ensinar, para nós pastores, a ensinarmos o rebanho com o nosso exemplo e lembrar que o rebanho não é nosso. O rebanho é do Supremo Pastor, que é Jesus. É debaixo de Jesus, ou seja, dessa autoridade que você e eu nós estamos. Debaixo da bênção do Senhor Jesus. Que eu e você, nós vivemos. Irmãos, a falsa religião, ela escraviza em lugar de libertar. Pelo poder da palavra. A falsa religião, ela olha para as mãos. A verdadeira religião, antes de olhar para as mãos, ela olha para o coração. Como assim, pastor? Deus não está só olhando se você está aqui. Estar aqui é importante. A Bíblia diz: não façais como muitos que deixaram de congregar. Deus não está só olhando se você está aí na sua casa agora, participando desse culto. Não. Deus está olhando antes para o seu coração e para o meu. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual o motivo de fazer o que eu faço? Nós fazemos o que nós fazemos por quem e em quem nós cremos. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu vivi uma falsa religiosidade. Como assim, pastor? Eu sou nascido e criado na igreja, eu já falei. Mas eu tinha que ir na igreja porque tinha que ir. Fui por diversos outros motivos que não era o motivo correto, que era o quê? Adorar a Cristo. Mas que bom que eu fui. Por quê? Porque lá eu ouvi a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que bom que eu fui, porque eu aprendi. E foi num momento onde o Espírito Santo usou a palavra de Deus e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que bom que eu fui. Mas nós que estamos aqui, nós que já tivemos um encontro com Jesus, nós que já trilhamos e estamos trilhando esse caminho, nós precisamos sempre avaliar a nossa fé. O que fazemos e por que fazemos? Por que você está aqui hoje? Nós chegamos no momento do louvor, e eu sempre digo, o culto é o momento que você parou tudo, o culto público, e você dedicou esse momento para você honrar Jesus, você cantar para Jesus, você oferecer o seu melhor para Jesus. Por quê, pastor? Porque você ama Jesus, porque Ele deu a vida por você, porque Ele provou que te ama. E aí você fez isso, você se dedicou, você abriu mão, você está aqui hoje, ou você está na sua casa que não pôde estar aqui. E Jesus está vendo isso.
E Ele está recebendo o seu culto. E a pergunta que surge aos nossos corações: qual o culto que eu estou oferecendo para Jesus? Quando eu vou cantar, como que eu canto para Jesus? Quando eu vou louvar, como tem sido o meu louvor? Como tem sido a minha atenção? Porque Jesus está recebendo o meu culto. E ilustrando de uma maneira muito simples, quando nós vamos honrar alguém, nós não chegamos para essa pessoa e olhamos nos olhos dela e cruzamos os braços, não! Nós honramos de alguma maneira. Às vezes você honra sua mãe no Dia das Mães, oferecendo um almoço para ela. Às vezes nós é que almoçamos na casa dela, né? Às vezes até inverte, né? Porque você honra em estar com ela. E o fato de estar com ela é uma maneira de você querer dizer que ela é importante para você, amém? Às vezes você honra sua mãe oferecendo um presente. Não é a maneira que você honra. Mas você não chega na casa da sua mãe no Dia das Mães e você fica parado olhando para a cara dela de braço cruzado. Ela vai dizer: você tem algum problema, meu filho? Não, mamãe, estou te honrando. Não, filho, eu acho que você não está bem. Então, como que meu culto para Jesus, eu não vou oferecer nada do meu melhor para Ele? Não tem como. Eu venho adorar e exaltar a Cristo e Ele está aqui recebendo culto e adoração, então eu ofereço o meu melhor para Ele. E por que eu estou falando isso tudo? Porque quando nós falamos sobre cristianismo, nós estamos falando sobre relacionamento. E nós fazemos o que fazemos porque nós cremos nele, porque nós o amamos. E nós queremos oferecer o melhor para Ele. Se não, qual culto nós estamos oferecendo? Os fariseus, eles estavam preocupados com a casca exterior. Isso é falsa religiosidade. Os fariseus estavam preocupados com a roupa, se o terno estava alinhado. Se os filactérios estavam longos o suficiente. As franjas do seu manto. Os fariseus estavam preocupados se quando eles estavam jejuando alguém estava vendo que eles estavam pálidos. Mas os fariseus, infelizmente, muitos deles não estavam preocupados com aqueles que estavam perdidos. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, ou seja, aqueles que se auto-justificam, eles acham que não precisam de mim. Nós estamos aqui hoje porque nós não somos os sãos. Nós estamos aqui hoje porque nós somos os doentes. Olha o que Jesus diz na palavra. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem são os doentes que Jesus está dizendo? Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Os doentes são aqueles que reconhecem que são o quê? Pecadores. Ou seja, todo aquele que entende a sua total dependência de Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós precisamos de Jesus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós honramos a Jesus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos gratos a Jesus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Os doentes são aqueles que reconhecem a sua necessidade de Cristo. Mas não basta saber que está doente e não fazer nada. Também não basta saber que está doente e procurar um médico e não obedecer o que o médico receitou. O doente, ele precisa reconhecer que está doente. Ou seja, que ele é pecador. E que sendo pecador, se ele morrer, ele vai para o inferno. E hoje, na aula dos adolescentes, na escola bíblica, que nós tivemos, os adolescentes estão
aprendendo sobre os últimos dias, escatologia, doutrina do fim do mundo. E hoje a lição falou sobre o inferno. E no final eu abri e eu perguntei para eles quais são as suas dúvidas. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Eu não sei você, mas se alguém me perguntar se eu tenho dúvida sobre o inferno, meu filho, o que não vai faltar é pergunta. E aí, uma adolescente, falou para mim: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu falei: qual? E ela disse para mim o seguinte: se uma pessoa diz que crê em Jesus, mas ela vive de uma maneira maligna, uma maneira má, contrária aos ensinamentos de Jesus, quando essa pessoa morrer, e aí, o que acontece? E eu estou parafraseando o que a pessoa diz, que a adolescente diz. E eu falei, uma das coisas foi: lembre-se o que Jesus disse. Naquele glorioso dia, alguns dirão: mas Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Senhor, nós operamos maravilhas, sinais em Teu nome. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? O pecado, a iniquidade, o mal. O que a gente aprende nesse texto? Que não basta dizer que crê em Jesus. Nós aprendemos nesse texto que nós precisamos viver Jesus em nossa vida todo dia. Você imagina um marido que é uma bênção aqui na igreja? Um marido que está ministrando louvor e ele canta belíssimamente bem, mas ele chega em casa e bate na esposa, ele humilha a família. Aqui ele é um santo, e em casa ele é o diabo. Ele vai na contramão do que a Bíblia ensina. Que fé é essa? Que evangelho é esse? Os fariseus se achavam bons demais. Eles não reconheciam que eram dependentes e que precisavam do médico dos médicos. A verdadeira fé, ela não é uma casca externa, não. A verdadeira fé não está fundamentada em uma decisão isolada. Quando eu faço o apelo para alguém entregar a vida para Jesus, e a pessoa levanta a mão e vem aqui à frente, vocês sabem de uma coisa: eu não digo que hoje houve salvação. Eu não tenho essa autonomia, essa autoridade. Mas naquele momento a pessoa está assumindo o compromisso de uma caminhada com Jesus. E esse momento é importante. Mas ali nós como igreja também assumimos um compromisso com essa pessoa, de caminhar com ela. Mas a salvação não é uma oração separada, que você repete com alguém e a partir daquele momento você está salvo e vai viver do jeito que você quer. Não! A fé leva-nos a viver com Jesus, porque fé sem obras é morta em si mesma. Por isso a Bíblia, ela nos ensina a nos examinarmos. Eu vou pedir para colocar para mim 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Eu já estou terminando, irmãos. Não sei se vai conseguir colocar. Isso, obrigado, Lisa. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Irmãos, esse é um texto que nos leva a refletir sobre a verdadeira religiosidade, o verdadeiro cristianismo. O texto está dizendo para você o seguinte: olha, não são os outros somente que vão olhar a sua fé, não, é você com Deus.
Examine, faça uma autoavaliação. Como que você está andando com Jesus hoje? Seus atos, suas atitudes, suas reações, seus propósitos evidenciam a sua fé em Cristo. O que o texto está dizendo é isso. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Jesus disse que Ele não veio para os sãos. Irmãos, quando eu olho para mim, eu vejo a cada dia que eu preciso mais de Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de Jesus. E sem Jesus eu não sou nada, eu estou perdido. Sem Jesus eu estou condenado. Então, quando eu olho para esse texto, eu não sou aquele que é o são do texto, não. Eu sou aquele que reconheço que preciso de Cristo. E que todo dia eu preciso dele. E por isso eu vim aqui hoje cultuar Jesus, eu vim aqui hoje oferecer o meu melhor para Jesus. Jesus, ele diz, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Arrependimento da velha vida. Do jeito que eu andava antes, que nós andávamos antes. Uma mudança de mente. Uma mudança de humor. Porque agora o pecado nos entristece. Uma mudança de atitude. Porque não basta dizer que crê em Jesus. Os fariseus estavam vivendo uma falsa religiosidade. Já ouvi alguém dizer assim, pastor, fulano não vai na igreja não, mas tem uma fé. Já ouviu alguém falar isso? Isso é uma das maiores mentiras que existe. Pastor, fulano não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a Bíblia. Ele sabe, ainda não está caminhando, mas ele tem uma fé, pastor. Isso é mentira. Isso é falsa religiosidade. E Satanás quer que essas pessoas acreditem nisso. Já ouviu crente nominal? Às vezes eu pergunto a alguém que eu estou evangelizando, você é de alguma igreja? A pessoa diz assim, eu sou católico. Mas eu não frequento não. Eu sou católico nominal. Isso não existe não. Eu sou batista nominal. Eu sou da Brasil para Cristo nominal. Só de nome. Isso não existe. Isso é falsa religião. É falsa religiosidade. Isso é uma fé vazia. Porque fé que não tem compromisso é morta em si mesma. Isso não existe. É só um engano do pecado. Jesus, ele disse que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio nos chamar para vivermos uma nova vida e um novo tempo. Jesus, ele veio nos chamar todo aquele que reconhece que precisa dele. E não importa como foi a vida que viveu, não importa se foi como Levi, não importa se viveu uma vida de prostituição, não importa se viveu uma vida nas drogas, não importa se viveu uma vida de furtos, não importa como viveu o passado, importa se essa pessoa aceita o chamado. Porque um dia esse chamado me alcançou, esse chamado alcançou cada um de nós. E hoje nós somos chamados para vivermos o verdadeiro cristianismo, amém, irmãos? Hoje nós somos chamados para vivermos não uma falsa religiosidade, não uma religiosidade vazia, mas uma religiosidade, ou seja, o cristianismo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Você não é perfeito e nem eu. Por isso, quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Por isso, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. Por isso, quando nós pecamos, nós nos arrependemos. E aí a gente não para, a gente segue em frente, porque o Senhor está conosco. A graça dele nos alcançou. Como está a sua caminhada hoje?
Como está a sua vida com Jesus? Você tem reconhecido que você precisa cada dia mais de Cristo? Mas não só reconhecido, você tem buscado a Cristo? Você tem caminhado com Cristo? Os sãos não precisam de médico, mas os pecadores sim, eles reconhecem que precisam. E Jesus não veio chamar aqueles que se auto-justificam, os sãos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A grande ideia dessa noite é justamente essa. Jesus não veio chamar aqueles que se auto-justificam. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu gostaria que você pudesse fazer uma autoavaliação da sua fé. Eu quero convidar você que nessa noite abriu mão de tantas coisas para estar aqui. Ou você que abriu mão de várias coisas para parar no seu lar, para cultuar a Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma avaliação da sua fé em Jesus, de como está a sua caminhada com Deus. Infelizmente, aqueles fariseus estavam vivendo uma religiosidade falsa, vazia, externa. Mas Jesus, Ele nos chamou ao arrependimento para não vivermos mais como no passado, mas vivermos agora como verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como aqueles que estão alicerçados na fé, na verdadeira fé, na fé genuína. E eu quero orar com você nessa noite, porque assim como você, eu também tropeço em diversas coisas. Mas hoje o Senhor nos chama a fazermos uma autoavaliação em nosso coração e vermos naquilo que nós precisamos mudar, ver naquilo que nós precisamos corrigir. E pela fé assumir um compromisso com Jesus naquilo que nós não assumimos ainda. Naquilo que você precisa abandonar, meu irmão, talvez aquele pecado que você está vivendo. Aquele compromisso com a palavra de Deus que você não assumiu ainda, um compromisso de oração com Deus, um compromisso com a obra de Deus. Um compromisso de abandonar a iniquidade, o pecado. Eu quero orar com você e por você. E eu me incluo junto com você. Essa avaliação é para todos nós. Porque não há sãos, há aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai, que tem procurado viver o verdadeiro cristianismo, Deus. Agradecer ao Senhor, Pai, pela dedicação do Teu povo reunido aqui nessa noite. Senhor, vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, Pai, onde igrejas estão fechadas pelo Brasil, mas hoje, Senhor, o Teu povo abriu mão de estar em diversos outros lugares, assumiu riscos para vir adorar o Senhor, ó Deus. Eu quero exaltar o Senhor pelo Teu povo. Agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Mas, Senhor, também nessa noite a Tua palavra nos chama ao compromisso, para não vivermos uma religiosidade vazia, ó Pai, uma falsa religiosidade, mas para vivermos o verdadeiro cristianismo. Pai, ajuda-nos, Senhor. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, naquilo que os nossos olhos ainda estão fechados. E, Senhor, perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos em nossas fraquezas, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Glorifica o Teu nome em nossa vida, Senhor. Nós pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus seja louvado e engrandecido em nossa vida, amém, irmãos? Amém? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, igreja?